Olá, para você qual é o ingrediente básico da alta performance? Do alto desempenho, né? Falando em bom português. O que é essencial para você ter uma alta performance, para você ter um bom desempenho naquilo que você sabe que você dá conta, você sabe que você consegue fazer bem feito ou pode aprender a fazer bem feito, mas falar sério, né? Muitas vezes na hora mesmo que é para valer, acontece alguma coisa, como a gente conversou já no 19º episódio do nosso podcast, quando a gente falava sobre a arte da concentração relaxada, acontece algo naquela conversa interior que a gente acaba sendo o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, não é verdade? Então vamos conversar sobre esse ingrediente essencial, básico da alta performance, do alto rendimento para conquistar melhores resultados. O que é que você acha? Eu, Flávio Hiramine, agradeço pela sua companhia. Estamos aqui no vigésimo episódio do podcast Reflexões Inspiradoras. E eu fui novamente buscar inspiração no Timothy Gallwey, mais conhecido como Tim Gallwey, o pai do coaching moderno, autor do livro O Jogo Interno do Tênis. E o Tim Gallwey, ele convida você a confiar em si mesmo. Ele fala, confie em si. Pois é, mas para você confiar em você, pode perceber que, no caso aí, podemos entender de forma didática que existem dois vocês, concorda? Isso a gente até já falou no 19º episódio, né? O que o Tim Gallwey chama de ser um e ser dois, ou self 1 e self 2. Então, confie mais em você significa que o seu self 1 precisa confiar muito mais nas capacidades, na potencialidade, no pleno resultado que o self 2 é capaz de realizar. Aí o que é que acontece naquele papo interno, naquele diálogo interno? É que o eu racional, né? Isso acontece comigo, certamente acontece com você, porque somos bastante parecidos enquanto seres humanos, não é verdade? Então, o que acontece é que o eu racional fica querendo comandar demais, fica ali muito desconfiado com a performance do eu 2, do self 2, que é o ser intuitivo, que responde pelo nosso corpo, que responde pelas nossas atitudes ali, que a gente já conhece, já sabe fazer. Como, por exemplo, você sabe quando você se levanta para apertar o interruptor, acender uma luz, desligar uma luz, você não precisa estar dando o tempo todo comando de controle, de julgamento, de crítica para o seu corpo, para ele agir corretamente, até porque é um gesto super natural. Ligar um interruptor, desligar um interruptor, que mistério que há nisso? Claro que não há. Mas é isso que ele traz para o jogo do tênis e também para a nossa própria vida, para o nosso próprio autoaprimoramento. O que acontece é que a gente não aprendeu a aprender, entende? E o Timothy Gallwey, ele enquanto treinador do pessoal lá do tênis, ele passou a adotar essa filosofia de não ensinar e sim ajudar os alunos a aprenderem. Será que existe diferença nisso? Existe, porque ele foi buscando essa sacada, que é a questão do jogo interno. Da mesma forma, não preciso eu ensinar o meu corpo, o meu self 1 não precisa estar ensinando o self 2, e sim o self 1, que é o self consciente, ele pode confiar muito mais no self 2 e permitir que ele aprenda. E para permitir que ele aprenda, o self 1 precisa olhar para o self 2 com generosidade, com confiança. Olha aí a fonte da alta performance, olha aí o ingrediente básico da alta performance, a confiança.
que na medida que vai se desenvolvendo, se transforma em autoconfiança. Então, respondendo à pergunta que a gente fez na abertura, de acordo com Timothy Goway, o ingrediente básico para alta performance é, sem dúvida, a autoconfiança. Mas para isso, então, o Self 1 precisa deixar as coisas acontecerem a partir do Self 2, ou seja, deixa o corpo aprender os gestos e não precisa o Self 1 ficar julgando, criticando, sabe? Você vê, às vezes, quando a pessoa está aprendendo alguma arte ou algum esporte, e daí a pessoa fica ali, droga, errei de novo, era para ser mais alto, era para ser mais baixo. Isso é um tipo de julgamento que não contribui em nada para o aprendizado. Então, assim nos ensina Tim Goway, para a gente olhar para o corpo com mais generosidade e apenas deixar acontecer. Essa é a diferença, e ele diz que esse é o segredo, na verdade. Existe uma diferença entre fazer acontecer e deixar acontecer. Na verdade, o que ele sugere é que a gente deixe acontecer, deixe fluir. É assim que ele diz, deixe fluir. Então, se você vai treinar ali com a raquete, você não fica dando comandos conscientes, porque o excesso do comando consciente gera um esforço exagerado e você acaba errando naquele lance com a raquete, e isso se aplica também a todas as outras modalidades esportivas e, por que não, também na nossa profissão, na hora de falar em público, na hora de fazer uma apresentação, por exemplo. Em tudo é mais interessante a gente deixar o corpo aprender, deixar nosso cérebro aprender, deixar nossa memória aprender, sem os julgamentos promovidos pelo Self 1, que gosta muito de ficar desconfiado das atitudes do Self 2. Quando então o Tim Goway fala em confie em si, ele diz assim: o Self 1 costuma ignorar a capacidade do Self 2 e isso dificulta o processo de aquisição de autoconfiança. Essa falta de autoconfiança é a principal causa de interferências, como excesso de esforço e de instruções. Você acaba usando seus músculos exageradamente e fica pouco concentrado. Deve-se, portanto, estabelecer uma relação de confiança interna, ou seja, confiar em si. Então, essa é a proposta da gente silenciar um pouco mais esse diálogo interior, essa crítica forte, essa crítica ferrenha que o Self 1 promove com as atitudes do Self 2 e, com isso, aumentar o nível de autoconfiança. Com certeza, nossa performance vai melhorar bastante. Obrigado pela sua participação. Namastê. Tchau.